E agora sim, vamos receber a professora Vaníria Ferrari, que fala agora para a gente sobre a importância da educação financeira. Seja bem-vinda, Vaníria. Olá, pessoal, tudo bem? Vou deixar uma cola aqui de umas coisas que eu queria mostrar e ler para vocês. Boa tarde, né, para todo mundo. É uma honra muito grande estar aqui, mais uma vez, junto com o Padre Alexandre, que já é alguns eventos que eu participo com ele, para falar de um tema tão importante, né? Para quem não me conhece, meu nome é Vaníria, né, como ele falou, eu sou professora, eu atuo na educação há 17 anos, trabalho com a educação superior, né, e pós-graduação, sou coordenadora na PUC, e trabalho com essa área, sou economista e trabalho muito com a área de educação financeira, né, tanto para adultos como para crianças, que eu acho que o maior desafio nosso é criar, né? São justamente as nossas crianças, são os adultos de amanhã. Então, o que eles vão fazer da vida deles, a gente é responsável nesse momento. E aí eu queria começar falando dessa questão da importância da educação financeira. Primeiro, que essa palavra educação financeira, eu sempre falo, né, que a gente deveria ter educação financeira nas escolas, e agora já está começando, né, as escolas terem uma disciplina, mas aí é o quê? Uma disciplina onde os alunos vão aprender a fazer o quê? Conta. Eles vão aprender a fazer lá uma entrada, saída de recurso, fazer conta, matemática, e aí a gente tem que voltar na primeira palavra, educação financeira. E aí eu acho que está muito mais ligada à questão da educação do que simplesmente ao financeiro. Então eu quero puxar um pouquinho para essa conversa, né? Nós tivemos uma manhã muito rica, eu não estive aqui presente, mas acompanhei as palestras, né, do pessoal da área da saúde, e muito interessante, doutor Belisário falando sobre a questão da pandemia, né, e da pandemia das redes sociais, e eu acho que aí nós temos um desafio grande. Quando a gente fala em educação financeira, nós vamos ser bombardeados por várias questões que vêm das redes sociais, né? Para a gente falar de educação, nós vamos falar de criação. Como que a gente está criando os nossos filhos? Hoje em dia, a gente não tem muito tempo, né? Até quem vai falar depois de mim aqui, deixar aí de surpresa, vai falar um pouco sobre essa questão do tempo, né? Às vezes a gente não tem tanto tempo para dedicar aos filhos. Antes, na nossa época, que eu sou, né, de bem para trás o tempo, na nossa época, às vezes a mãe ficava em casa, tinha esse benefício de poder ficar em casa. Eu não sei nem se é benefício, né? Porque a gente é tão importante o trabalho para a gente, né? Mas hoje nós temos pais e mães que trabalham fora e que muitas vezes os filhos passam a maior parte do tempo ou na escola ou no computador em casa, né? E essa pandemia, como trouxe as crianças para dentro de casa mais tempo, mais ainda colocou essas crianças de frente do computador. Então, isso é muito sério, porque na minha época, se fosse para não ir à escola, eu ia brincar na rua. Hoje, se você não vai para a escola, você vai brincar no computador. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu tenho visto muito e ouço muito de pais que, às vezes, por se tornarem ausentes por necessidade, né, trabalha a semana inteira ou trabalha viajando, fica um tempo fora de casa, acham que vão compensar essa ausência satisfazendo desejos, dando presentes, né? Então, cada vez que você chega, você leva um presente para a criança, ou quando a criança pede alguma coisa, você sente assim, poxa, mas eu estou tão longe dela, deixa eu fazer esse agrado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode criar uma criança, um adolescente com a consciência do que eu posso tudo, eu vou ter tudo. É só eu pedir, porque eu falo muito, eu brinco muito, que se a gente não recebe um não com amor dos pais, nós vamos receber um não com a dor da vida, porque não é fácil.
né? E a situação financeira que a gente tem hoje, às vezes vocês têm uma situação financeira confortável, que pode presentear os filhos, pode proporcionar aquilo que eles desejam, que ótimo. E que Deus permita que isso continue. Mas quantas famílias na pandemia perderam o emprego, passaram a ter dificuldade? E como que você vai acostumar uma criança cheia de vontade com agora eu não posso, agora não tem? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né, que vem da educação. E aí, essa parte da criação, você está fazer essas perguntas, provocar vocês com relação a como vocês estão criando seus filhos. Se vocês estão compensando a ausência com presente, com satisfação dos desejos, ou com presença, com tempo. Não importa se você vai passar um mês fora trabalhando, quando estiver junto, assiste um filme junto, programa alguma coisa junto com esse filho, troca um presente por um beijo, por um abraço, por um almoço em família. A gente tem que resgatar esses valores, né? Porque digamos assim, o ponto mais sensível é eu saber diferenciar o que eu quero, do que eu preciso e do que tem valor. Né? Você pode dar um presente para o filho, mas o presente não pode ser o presente que tem valor, e sim o seu gesto de presentear que tem que ter valor. Então, a gente tem que tentar conscientizar a criança de que tudo é fruto de trabalho, de sacrifício, nada é fácil, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E eu gosto muito daquele livro O Poder do Hábito, né? Porque tudo na vida da gente é tão difícil, né? Ter hábito de fazer ginástica, ter hábito de trabalhar, ter hábito de ir para a escola, ter hábito de leitura. É tudo tão difícil, mas é hábito. Criem o hábito de, final de semana, fazer uma caminhada com o filho, final de semana, levar para fazer uma trilha, sei lá, se gosta disso, ou trazer um pouco daqueles valores que a gente se perdeu um pouco, que é estar junto da família. Outro dia eu estava ouvindo, né, uma palestra falando sobre essa sociedade de hoje, que a gente está vivendo no mundo, a gente vive no mundo capitalista, e a gente vive num mundo em que as empresas precisam vender. E como que as empresas vendem? As empresas vendem através de marketing. E esse marketing hoje, através da inteligência artificial, você entra no computador, você vai receber notícias, informações e avisos daquilo que você mais procura. Né? Se vocês passearem na rua e chegar em casa, abrir um Instagram, você vai ver que você vai ser bombardeado com aquilo que você pesquisou, com a loja que você passou. Isso é hoje o que as empresas fazem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é uma coisa que vem da sociedade. E qual é o público principal para esse marketing? Aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que está disponível para esse tipo de propaganda. Eu dou um exemplo, por exemplo, eu tenho uma prima que ela cria, os filhos dela nem mexem em computador. É muito raro ver os meninos no computador, a não ser para estudar. O menino tem 17 anos, a menina tem 15 anos. Mas o tempo todo livre da menina, ela pratica esporte. Hoje ela concorre, ganha medalha de natação. Eu falo que bacana, porque aquela criação trocou o computador pelo esporte. E aí a gente tem que ver o que a sociedade o tempo inteiro está bombardeando os nossos filhos com propaganda. As redes sociais, como a gente viu, né, nas palestras da parte da manhã, o que a gente vê nas redes sociais? Que Instagram, Facebook, alguém mostra dificuldade? Não, você mostra o melhor prato de comida, é o lugar que você passeou, é a roupa nova que você comprou, e aí você vai gerando o quê? Necessidade cada vez mais de consumo. A doutora Filó até falou a questão da criança, do adolescente se amar, né? Se olhar no espelho. Eu falo que hoje as crianças não se olham no espelho, elas se espelham nos outros. Quando elas olham no espelho, elas querem ser o outro. Elas querem ter o brinquedo que o colega tem, elas querem fazer a viagem que o colega faz. E a gente acaba se pautando na vida de uma outra pessoa que às vezes nem tem condição para aquilo, mas está postando aquilo porque é bonito, é status, eu vou receber like, né?
Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí falar, vamos tirar o menino do computador? Difícil. Vamos tirar a rede social? Vamos acabar? Vamos colocar limite? Não é bem assim. Por isso que eu digo da criação. A gente tem que começar lá de pequenininho mesmo. O adolescente é até mais difícil. Tem jeito? Tem, tudo tem solução. Mas a criança é o principal. Porque a criança, você vai educando ela com aquilo que realmente traz valor. Né? Ele tem que saber que se ele ganha alguma coisa, é fruto do amor do pai, né? Da mãe, da madrinha, dos avós. E eu fiz há um tempo atrás uma palestra para o Padre Alexandre, e eu trabalho muito com essa parte de tentar encontrar na palavra de Deus, que eu tenho certeza que todos que estão aqui têm fé, né, acreditam em Deus, têm Deus em primeiro lugar, na própria palavra de Deus, os ensinamentos. Porque às vezes a gente fica assim, como que a gente vai criar um filho? A gente vai criar o filho pautado na nossa criação? Pode ser. Se a gente se entende como tendo tido uma boa criação, nós vamos pautar, só que nós estamos vivendo uma realidade diferente. Nós vamos pautar a melhor criação no exemplo que a gente tem de alguém, ou num modelo de criação. Não existe isso. Mas existe um modelo que a gente pode pautar a criação dos nossos filhos, que é o modelo que Deus deixou para a gente. Que a Bíblia, ela tem vários ensinamentos sobre finanças, sobre educação financeira. E se a gente pegar esses trechos, a gente vai conseguir trazer algumas inspirações para que a gente possa usar elas com os nossos filhos. Eu quero até, por isso que estava a cola aqui, né? Era para mostrar que eu queria ler um trecho para vocês. Que o primeiro ponto aqui que eu coloquei, só o trechinho que eu não guardo, é que a gente tem que ensinar para a criança que o dinheiro, ele é fruto do trabalho honesto. Então, se a gente pegar lá em Provérbios 13, 11, a gente tem que o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Mas quem o ajunta, aos poucos terá cada vez mais. E é muito importante que a gente ensine para a criança que o dinheiro vem do trabalho. Então, se você tem que ficar ausente, se você trabalha, se você viaja, se você está muito tempo fora de casa, mostre para a criança que quando você chega em casa, que você estava trabalhando para proporcionar para ela educação, comida, né? O que é essencial. E também o que ela deseja, para satisfazer os desejos possíveis, você trabalha. E aquilo é um trabalho árduo, não é fácil, o dinheiro não cai do céu, a gente não planta. Né? Porque tem criança que acha que pode tudo. Eu quero isso. Mas por que minha mãe não pode me dar se meu colega ganhou? Por que o pai do meu coleguinha me deu isso e o meu não me dá? A criança tem que entender que existe um esforço por trás do dinheiro. Eu lembro que quando eu era pequena, eu às vezes via as propagandas de boneca, de brinquedo, e aí eu chegava para o meu pai e pedia, né? Criança sempre pede, eu quero essa, eu quero aquilo. Meu pai ainda brinca, fala que eu passeava no shopping falando que eu queria tudo, né? Eu quero isso, eu quero isso. Aí ele chegava para mim e falava, minha filha, papai quer te dar, mas você precisa escolher qual que você quer. E papai não pode te dar agora, porque precisa de dinheiro, e agora papai não tem. Então, você espera que eu vou te dar. Aí, gente, era tão gostoso, na minha época, esperar o aniversário, o Natal, para eu ganhar aquilo que eu tanto queria. E eu sabia que tinha um gesto de amor ali, porque meu pai trabalhou para conseguir me dar aquele presente. Então, é tão importante que a gente crie essa consciência na criança de que existe um trabalho, de que existe um esforço para a gente conseguir as coisas. Né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Fazer as vontades, deixar uma criança feliz, a gente deixa feliz com carinho, com amor. Né? Não precisa ser com aquele brinquedo, aquele presente. E a gente vai criando essa consciência de que eu tenho que saber o que eu posso e quando eu posso. Né? Estava conversando com ela ali sobre mesada, né? Que eu nem tinha pensado em falar
com vocês a respeito da mesada. Mas é importante vocês, por exemplo, quanto que eu dou de mesada para os meus filhos? Pensa naquilo que é o supérfluo. Você vai dar o essencial. Você vai dar escola, você vai dar alimentação, né? Você vai dar o essencial. Aí você pensa, o que você quer dar para essa criança, para ela saber administrar o dinheiro? Talvez faça uma conta na sua cabeça, 2 festinhas, 2 jantares, 2 saídas, lanche com os colegas. Faz uma conta e dá aquele valor, um pouquinho a mais. E deixa a criança administrar, deixa o adolescente administrar. Se ele quiser passar no shopping, eu quero comprar isso, você precisa? Eu falo que são 3 perguntinhas importantes. Eu quero, eu preciso, eu posso. Eu quero, normalmente a gente responde quero, né? Eu preciso e eu posso. É muito importante essas 3 perguntas. E aí, quando a criança ela tem o adolescente, ela tem a mesada, você pergunta, você quer? Quero. Você pode? Uai, me dá. Não. Seu dinheiro compra? Porque se você não precisa, não é essencial, você vai comprar com o seu dinheiro. Então, você vai juntar o seu dinheiro e vai comprar. Graças a Deus, assim, a minha família... Eu tenho muitos exemplos, porque na minha família, todos os meus primos que têm filho, todo mundo tem já cria essas crianças de uma forma um pouco menos dependente do computador e com uma consciência maior. A gente é uma família de professor também, então já tem essa ideia. Meu primo, por exemplo, o primeiro presentinho que ele deu para o filho dele é um cofrinho, que hoje já nem se usa mais cofrinho, né? Mas era tanta alegria... Quando no final do ano o menino dele conseguia abrir aquele cofrinho e ver o tanto de dinheirinho que ele juntou, que assim, é tio que dá, é avô que dá, e ele ainda ficava pedindo pratinha, né? Todo mundo que chegava em casa, ô tio, tem pratinha aí? E aí ia juntando. E percebia a necessidade de juntar um dinheiro, de planejar para comprar aquilo que ele queria. Mas aí o brinquedo, aquilo que compra, tem um prazer tão grande. Porque eu acho que tudo que a gente adquire, o grande prazer que a gente tem é saber que nós trabalhamos para conseguir aquilo. Né? É o conseguir. Então, a gente tem que ensinar nossos filhos a dar valor ao conseguir e não ao ganhar de graça. Né? E aí tem uma segunda coisa importante aqui que a gente pega da Bíblia, é que dinheiro é fruto do trabalho, mas antes disso ele é dádiva de Deus. Aí tem uma passagem lá em Eclesiastes que diz assim: assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. Pois essa é a sua recompensa. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção, e gozar do fruto do trabalho, que é uma dádiva de Deus. Então, se você tem emprego hoje, se você tem trabalho, se você tem salário, é porque Deus te permitiu. E ensinar isso para as nossas crianças. Né? Que a gente... Hoje eu posso ter, amanhã eu posso não ter. E se amanhã eu não tiver e perder o emprego, não é porque Deus não gosta de mim, não. É porque o mercado está difícil mesmo. Né? Mas se eu souber o que realmente é valor, eu não vou sofrer. As crianças hoje desenvolvem sofrimento porque não tem alguma coisa. Né? Às vezes eu não pude fazer aquela viagem, os coleguinhas vão fazer uma excursão, você não tem condição de pagar a excursão, a viagem para a Disney, a criança sofre. Eu não posso, eu não consigo. Você não tem que sofrer. Você está sofrendo porque você não tem uma coisa hoje. Quantas coisas a gente não tem? E o que é realmente valor? Né? Porque ensinar lá na escola a diferença de preço e valor, a gente fala, preço é o que a gente paga pelo produto, valor é o que a gente leva para casa. Quantas vezes eu vejo crianças ganhando brinquedos, tá na rua, tá no shopping, pede boneca, pede carrinho, quando chega em casa aquele trem fica jogado. Que valor que aquilo tem para a criança? É só um desejo de ter? Né? E a gente tem que tomar, isso é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado.
Aí, uma terceira coisa que eu queria falar é que o dinheiro, ele tem que ser, a gente tem que ensinar também que o dinheiro, ele é primordialmente para satisfazer as necessidades básicas, né? Ou seja, nós temos que tomar cuidado com o que é satisfazer necessidade e o que é satisfazer desejo. O que é necessidade e o que é desejo? Ah, eu estou sem uma mochila para ir para a escola, minha mochila está estragada, eu quero uma mochila nova. Beleza? Ganhei uma mochila linda há 2 meses, mas tem uma outra que saiu com um modelo diferente, eu quero um modelo diferente. Qual a necessidade disso? Ah, mas o meu colega tem. Qual a necessidade disso? Eu falo isso porque eu fui criada de um jeito, gente, que eu troco de carro de 10 em 10 anos, porque ele para comigo na rua, né? Aí quando ele para, eu falo, agora não tem jeito, eu vou ter que trocar. Celular, as pessoas falam comigo, pelo amor de Deus, Vaníria, troca esse celular aí que já não tem memória. Você demora um século para responder. Porque para mim não é valor. Qual que é o valor que um celular tem? Eu falar com as pessoas, eu acessar meu e-mail e responder mensagem. Nada mais que isso. Então, tudo uma questão de como que nós ensinamos as crianças a enxergar. E aí, em Lucas, fala o seguinte, ó, dai e vos será dado. Uma boa medida, comprimida, sacudida e transbordando, será derramada no seu colo. Pois com a medida que você usa, essa medida será para você. Qual que é o conceito de bondade, de caridade, de solidariedade que a gente está passando para os nossos filhos? Qual é o conceito de comparação? Né? Porque muitas vezes a rede social, como eu já falei, só mostra o bonito. As empresas estão de olho nessas crianças para mostrar tudo que é compatível com a idade deles, para que eles queiram. Isso através de desenho, de programa, de vídeos do YouTube, uma série de bombardeios que eu falo da sociedade, tentando transformar a pessoa num consumista máximo, né? Qual é o espelhamento? Quantas vezes nossos filhos têm coleguinhas que têm condição muito menos do que eles, têm menos condições, têm mais dificuldade. Gente, pode parecer bobo o que eu vou falar para vocês, pode parecer que isso não faz o menor sentido, mas eu já vi isso na prática. Você fazer programas do tipo, levar uma criança num dia das crianças para entregar presente num orfanato, numa comunidade. Às vezes você pegar assim, o que é aqueles brinquedos que você não quer, que você não gosta, que você já tem, né? Porque criança que tem muito brinquedo, pega um bocado disso, vamos levar. E mostrar a alegria de uma criança, às vezes, com um brinquedo que para ele não é nada. Né? A sociedade, ela impulsiona nas nossas crianças o desejo de ter mais. A gente precisa mostrar para essas crianças que elas têm muito perto de quem não tem nada. Né? Então, é uma questão de criação. Então, pode parecer, não, mas eu estou achando que você ia falar como é que a gente controla dinheiro, né? Das crianças, nós estamos formando pais, nós temos que controlar dinheiro, não. Na verdade, nós não temos nem que precisar de fazer isso. Porque a criança tem que crescer com a consciência. Gente, se a gente não dá o alicerce, que são os princípios, os valores, eles vão ser muito mais assediados, e eles vão cair muito mais em tentação, na tentação do consumismo, muito mais. Né? Esse discernimento é muito difícil hoje. A gente tem escola, tem festinhas, você não sabe com quem que a criança está convivendo. Se a gente tem um limite de controle, mas se a gente der a base, a gente vai saber que aquilo ali, pelo menos assim, você fez sua parte. E a criança já vem com uma consciência diferente. Tem uma amiga minha que a filhinha dela anda igual criança. Ela tem 5 anos, 6 anos mais ou menos. E ela anda com roupinha de criança, né? E as coleguinhas da escolinha, tudo com aquelas roupinhas mais fashion, shortinho curto, topzinho, né?
E aí ela falou com a mãe, falou assim, eu estou ficando com vergonha de ir com essas roupas, porque minhas coleguinhas todas estão andando com shortinho jeans, com blusinha, e eu estou ficando, eles estão me discriminando. Tem grupinho que nem me chama para ficar junto. E querendo comprar as roupinhas do jeito das colegas. Aí a mãe falou assim, essa minha amiga, quem que está certa, minha filha? É você ou são elas? Como que você se sente? Você está se sentindo mal? Se você não tivesse com essas coleguinhas, você se sentiria mal? Então, aí a criança começa a pensar, não, peraí, eu estou certa. Então eu vou para o grupinho, que é o grupo que tem mais a ver comigo. Não é eu que tenho que me adaptar àquele grupo. É como eu falo, os clusters eles vão formando, né? As crianças vão se aproximando dentro da identidade que eles têm. As crianças não precisam mudar a sua identidade, os seus princípios para se adaptar a determinados grupos. Vai ter grupos em que eles vão se encaixar. Né? Só para ir, né, concluindo aqui, mais uma fala que eu acho extremamente importante, que é uma coisa que traz uma inquietude para a gente, que a riqueza maior que a gente tem é a que a gente leva dentro da gente, né? Não é dinheiro. E lá na Bíblia, Deus também fala sobre isso. Ele fala o seguinte, ó, lá em Timóteo 6:7. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nós nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens à perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e criam dores para si mesmo. Gente, a gente tem que ter essa responsabilidade com a criança, porque a criança de hoje é o adulto de amanhã. E se ele passar dificuldade financeira, que Deus permita que não, mas o mundo, a gente não sabe como é que está. Eu prefiro passar uma dificuldade financeira do que uma doença. A gente tem dificuldade a todo tempo. E como que a gente encara essa dificuldade? Eu já tive um momento na minha vida em que eu perdi meu trabalho, eu fiquei 1 ano e meio desempregada. Eu perdi a minha mãe, eu filha única, perdi a minha mãe, perdi o meu emprego e eu tinha que me sustentar. Então, podia até me revoltar. Que Deus é esse? Que de repente eu tenho tudo, de repente eu não tenho nada. Não, mas isso ensina. Isso ensina. A minha fé, o meu princípio, os meus valores. O que eu pensei? Minha mãe me criou para ser forte. Se minha mãe batalhou e conseguiu, eu vou batalhar e conseguir. E me adaptei à minha vida. E assim foram vários momentos da minha vida. A gente vive em altos e baixos. Tem hora, hoje nós estamos vivendo uma inflação absurda. Né? Se a gente pensar o que a gente tinha hoje, o que a gente conseguia gastar há 6 meses atrás, hoje a gente não consegue. Né? E a gente tem que ensinar isso para as crianças. Né? O valor do dinheiro. Né? E essa questão de acumular, né? De se planejar, que é a outra. Porque senão eles vão querer sempre ter o que tiver a vida inteira e podem se endividar. E dívida traz angústia, traz inquietude. Né? E para finalizar, a questão do planejamento financeiro. Né? Que já lá na Bíblia também, ó, Deus ensinou tudo para a gente. Em Lucas ele fala o seguinte: qual de vós, se quiser, vocês devem conhecer essa parte, qual de vós se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Ele fala assim: pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virão, rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Vamos ensinar planejamento financeiro, né, para as crianças. Vamos ensinar a guardar o dinheiro. Se você dá uma mesada, fala assim: olha, tira 10% dessa mesada sua e nós vamos botar numa poupança.
Poupança, leia-se, não é caderneta de poupança, tá? Poupança, leia-se reserva, né? Porque poupança não rende nada, nem corrige. Sempre falo isso. Mas abre lá uma continha, um CDB para o seu filho, abre uma renda fixa qualquer e fala com ele, olha, eu vou te dar essa mesada, dessa mesada você vai pegar tantos por cento, você vai guardar. Porque é assim que você vai construir seu futuro. É assim que você vai começar a juntar dinheiro. Então, meu sonho é ir para a Disney quando eu fizer 15 anos. Vamos planejar? Vamos sentar junto aqui e planejar? Quanto que nós vamos ter que ter para ir para a Disney? Quanto que nós vamos ter que guardar? Então, todo mundo aqui da família vai fazer economia para você poder ir. Quanto que nós vamos economizar? E olha que delícia que vai ser viajar sabendo que aquilo foi esforço. Né? Então, essa consciência é muito importante. Então, a gente tem que ensinar também a controlar. Né? É muito difícil, né, gente, hoje em dia, a gente criar filho nesse mundo. Aí eu deixei aqui 8 lições para vocês. Ó. Primeiro, a gente manter Deus sempre em primeiro lugar. E aí, por que isso? Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, os valores mudam. O ter é menos importante do que o ser. Então, isso já muda a percepção. Segundo, o dinheiro vem do trabalho árduo e o trabalho é dádiva de Deus. Ensinar para as crianças que dinheiro não cai do céu, não tem árvore, cada um tem uma rentabilidade, um retorno, uma receita de acordo com o seu trabalho, com o seu estudo, com o seu esforço. Né? Terceiro, Deus e as pessoas são as maiores riquezas. Então, meu filho, graças a Deus que você tem um pai que chega em casa e que te abraça. Graças a Deus que você tem uma mãe que chega em casa e te abraça, que você tem um prato de comida. Pode parecer demagogia eu falar isso, falar, nossa, mas né, a gente tem um estilo de vida que dá para dar conforto para o filho. Que bom! Mostra para ele que isso é muito bom, que isso tem muito valor. Muito mais do que as coisas. Quarto, o dinheiro é só um meio, é um instrumento para atingir as coisas, para atingir os objetivos. É importante estabelecer prioridades, né? Diferenciar o essencial do supérfluo. O que eu realmente preciso? Lembra das 3 perguntinhas. Eu quero, eu preciso, eu posso. Né? E destacar que o amor ele vem do gesto e não das coisas. Né? E, para finalizar, ensinar a poupar, né? Ensinar a guardar dinheiro. Eu comprei meu primeiro carro, eu comprei meu apartamento, eu faço, desde pequena, eu faço as minhas viagens, tudo com meu dinheiro. E pagava viagem para minha mãe junto comigo. E achava o máximo. Que eu conseguia, mãe, vou conseguir pagar uma viagem para nós duas. Olha que gostoso. Né? Mas tudo bem, eu nunca tive uma vida fácil, né? Mas também nunca passei necessidade. Mas sempre fui criada com a percepção do valor de cada coisa, do valor do dinheiro. Então, sempre que eu tenho vontade de comprar alguma coisa, eu sempre pergunto, eu quero. Eu preciso? Não. Eu posso? Eu tenho uma reserva. Se eu tenho uma reserva e achar que aquilo não vai me comprometer, eu posso fazer uma gracinha para mim. Mas se eu não tenho, deixa isso para lá. O que é isso? Mais uma blusa, mais um sapato, mais uma bolsa? Eu falo que eu sou uma mulher que só tem 3 bolsas, vocês já viram isso? Uma preta, uma bege e uma azul. Está resolvido. Preciso mais que isso. Né? Então, assim, não é viver de necessidade, de limitar consumo, mas de conscientização. Então, gente, meu recado é esse. Educação financeira é educar, é ensinar o valor do dinheiro e a importância. Espero que eu tenha contribuído aí. Se alguém tiver alguma pergunta, né, o Flávio, pode mandar ou pode fazer agora, não sei.
Pode, se alguém tiver alguma pergunta, quiser conversar com a Vaníria, porque de manhã nós tivemos o debate com a área médica. Então, talvez, no sentido da educação financeira, se alguém tiver alguma pergunta, ou mesmo quiser mandar, depois a gente entra em contato, conversa com a Vaníria. Vocês podem disponibilizar os meus contatos, meu WhatsApp. Eu também tenho rede social, né, gente? Que eu não posso ficar fora disso, né? Mas para falar de educação financeira, não é para falar das coisas bonitas, não. O contato inicial fica o que nós já temos, que é o contato do Padre Alexandre. Então, qualquer dúvida, qualquer desejo de entrar em contato, fica também o nosso aqui, o carinho, o agradecimento pela sua presença. Nós tivemos, repito aqui, na parte da manhã, profissionais da área médica. E esse seminário tem uma proposta de ser integral. Então, nós trouxemos agora uma profissional da área da educação, para poder falar, para trazer esse aspecto, esse ponto de vista. Compartilho, sou professor também, professor de ensino religioso, e pergunto para vocês aqui, quem aqui é da área da educação? Levanta a mão, vamos conferir. E aí, olha só, quem aqui é pai ou é mãe? Levanta a mão. Pronto. Então, a gente está vendo como é importante esse caminho que está sendo construído, esse caminho que está sendo proposto, e dentro da sua fala, se me permite, como professor, um resumo do que a gente trouxe aqui, né, do que foi apresentado. Tomada de consciência. Tomada de consciência, eu acho que é a palavra do que a gente acabou de ouvir, porque o que você trouxe... Quando a gente fala em controle, em controlar uma criança, em controlar um adolescente, é porque nós já perdemos o controle. Nossa, boa. Verdade. O diálogo já ficou para trás, a conversa, tudo isso já foi abandonado quando a gente pensa que controla algo ou alguém. Algo a gente ainda é capaz, mas controlar alguém é sinal de que nós já perdemos o controle. Verdade, muito obrigado professor. pela sua muito participação. Obrigada, professor, né?